carta à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, 18 a 28. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar e agradecer o Teu nome pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu grande e infinito amor. Pedimos-te, Espírito Santo de Deus, continua conosco, fala ao nosso coração, toma minha vida nas Tuas mãos, meu Pai, e que eu não seja nada mais do que um instrumento Teu, e que abençoado por Ti, eu possa ser bênção na vida do Teu povo nesta noite. Tira de mim tudo aquilo que impeça o fluir do Teu Espírito Santo. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não a aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja em Tiatira, essa carta que o Espírito Santo, através de João, escreve à igreja de Tiatira, é a mais extensa. Das cartas, ela é a mais extensa e a que contém um conteúdo, digamos assim, um pouco mais pesado do que as outras. As outras, cada uma dentro da sua particularidade, como estamos conversando, tem a sua devida importância, a sua devida observação. Essa carta ela é interessante, porque Tiatira é a cidade menos importante. Ela fica no meio de uma rota, como é que fala ali? Do correio imperial. Fugiu a palavra, estava coladinha ali. Né? Era a rota do correio imperial, ou seja, passava-se muita gente levando e trazendo correspondência. Obviamente o correio naquela época, naquele contexto, devia funcionar bem. E era uma cidade conhecida, uma cidade comercial, embora tivesse um tamanho menor do que as outras. Outra coisa interessante, havia muitas atividades comerciais nessa cidade. Ela era sede de várias agremiações comerciais. Então, cada bloco tinha lá o seu grêmio de importância, era tipo o sindicato de hoje, né? Era a base dessas manufaturas de lã, de couro, de linho, bronze, tintureiros, alfaiates,
vendedores de púrpura e outras coisas. Era uma cidade que trabalhava com manufaturas. E essas agremiações elas vão ter uma importância muito interessante, porque a grande parte dos membros da igreja em Tiatira eram comerciantes. E como que eles iam trabalhar no comércio sem o apoio dessas agremiações? Elas tinham as suas divindades, cada uma delas. E cada uma prestava homenagem à sua divindade. Se você fizesse parte daquela agremiação, você tinha que seguir o curso junto àqueles que estavam promovendo esses encontros. Era quase impossível ser comerciante e não pertencer a uma dessas agremiações. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa se sustentar, você precisa trabalhar. E na sua linha de trabalho havia uma agremiação para aquilo. Ou você se filiava, ou você trabalhava independente. O objetivo dessas agremiações era juntar forças, era proteger, era aumentar o leque de opções comerciais. A mesma coisa que nós vemos hoje em dia com algumas cooperativas de trabalho, que você vai ver principalmente no meio rural. Isso acontecia neste contexto. Nas reuniões havia um banquete com comidas sacrificadas a ídolos. Aí a coisa começa a ficar estreita. O povo chamava por um churrasco e, na realidade, aquela carne era uma carne sacrificada a ídolos e estava tudo na mesa, tudo ali junto, fora as outras coisas. E as pessoas que eram da igreja, que tinham comércio, faziam parte, tinham que acabavam se sujeitando a esse tipo de situação. Não havia perseguição à igreja, como nas outras. O perigo estava dentro da igreja. Não havia perseguição fora, externa. A perseguição nascia dentro da igreja. E aí algumas coisas muito curiosas começam a aparecer aqui. O versículo 19, Jesus está dizendo assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. No versículo 18 ele vai dizer que ele tem olhos de fogo. Olhos de fogo é porque alguém que consegue ver além daquilo que está simplesmente no comportamento, na máscara, por fora. Jesus consegue ver não só aquilo que você faz, nós conseguimos acompanhar e assistir aquilo que você faz. Agora, Jesus ele não vê o que você faz, mas vê qual é a sua motivação. Os olhos de fogo revelam o poder de Deus de olhar além daquilo que está ao nosso alcance e vai um pouco mais à frente e ver a motivação, o que motiva você a fazer o que você faz. O que motiva você a frequentar a igreja que você frequenta? O que motiva você a orar a Deus da maneira como você ora? O que motiva você a viver uma vida com Deus do jeito que você vive? Se você fosse colocar numa escala de 0 a 10, como estaria a tua relação com Deus? A tua intimidade com Deus, a tua vida pessoal com Deus. Daí dá para você medir que as perturbações maiores, elas nascem de dentro para fora. De fora para dentro você consegue mudar comportamento, mudar de local, pegar um ônibus em outro horário. Você consegue fazer alguma coisa, mover alguma coisa para que isso se mude, isso se transforme e a realidade seja outra. Agora, de dentro para fora, a coisa é um pouco mais estreita. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. É interessante que a igreja de Éfeso faltava amor, a Tiatira tem. As outras igrejas, cada uma faltava alguma coisa, né? A igreja de Esmirna faltava fé, a igreja de Tiatira tinha fé. Essas características, elas mostram uma igreja em tese equilibrada. Uma igreja que tem amor. Se Jesus está vendo o amor dentro da igreja, o amor então aqui o amor é o amor de Deus, ou seja, estamos falando do amor, pregando o amor, anunciando o amor e amando o outro com o amor de Deus, o amor ágape. Estamos exercitando a nossa fé crendo. Quinta-feira nós oramos pelos enfermos e ungimos os enfermos. Isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. Tiago vai dizer assim: chame aqueles que estão enfermos, chame os presbíteros e unja-os com óleo. Então nós oramos e ungimos. Se você quer uma oração, quinta-feira, vivendo com Deus, nós estamos falando sobre o sacerdócio cristão e orando, clamando a Deus. Uma igreja que não ora não é uma igreja que tem fé. Um cristão que não ora não é um cristão que tem fé. A primeira característica de alguém que de fato crê em Deus e vive para Deus e vive aquilo que crê, é a diferença que eu gosto de falar sobre ser crente e ser cristão. Ser crente é acreditar. Você acredita em Deus? Acredita ou não acredita?
O diabo também. O diabo crê e estremece. Crê e estremece diante de Deus, coisa que muito crente não faz. Agora, crer, acreditar é dar crédito a. Crer, simplesmente, acreditar não faz você um seguidor de Cristo, mas ser cristão, crer de todo o coração. Não só crer na palavra, mas viver conforme a palavra de Deus nos dá essa orientação. A igreja tinha fé. E qual era a característica de uma igreja? É uma igreja que ora. Uma igreja que tem fé é uma igreja que ora, é uma igreja que confia, é uma igreja que estabelece os seus valores de acordo com a palavra de Deus. Tiatira tinha esse comportamento. Era uma igreja que tinha serviço, que trabalhava, era uma igreja que servia a sua comunidade, andava ao longo dos anos onde ela estava instaurada, inserida, ela trabalhava e fazia a diferença no lugar onde estava. Uma pergunta que Tim Keller faz, que é muito interessante: se da noite para o dia essa igreja for tirada deste local, a comunidade vai sentir falta? Se da noite para o dia essa igreja for tirada do local onde ela está, a comunidade vai sentir falta? Se nós somos uma igreja que prega o amor de Deus, vive o amor de Deus, que tem fé e que trabalha em prol do reino, este bairro vai sentir, esses bairros aqui vão sentir falta dessa igreja. Agora, se nós vivemos dentro do nosso mundinho cristão, evangélico, e cantando as músicas, e adorando a Deus, e comendo comida boa, crente faz comida boa pra caramba, glória a Deus, aleluia, não é? E fazendo festa, essa coisa toda, estamos vivendo para nós. Que amor é este? Que fé é esta? Que obra é esta? Que perseverança? Perseverar é manter-se firme no propósito até que alguma coisa aconteça ou não. Você já perseverou em oração? Quantos anos você orou por alguém? Anos, pastor? Quantos anos você não é orações? Às vezes a gente faz 3 orações para uma pessoa, já desiste, né? Ah, Deus não fez nada, então Deus não vai fazer mais nada. Deus não tem obrigação de fazer nada. Mas a nossa incumbência é orar e clamar ao Senhor constantemente, até que Deus responda. Não espere que Deus responda de acordo com a sua vontade. Peça para que Deus faça a vontade dele e persevere em oração. Jesus conhecia tudo isso. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. É interessante que essa igreja mostra a narrativa para esta igreja, no enunciado da carta. Jesus está dizendo assim: eu estou vendo tudo isso. E eu estou vendo também que houve um crescimento, um desenvolvimento, uma solidificação naquilo que vocês creem, naquilo que vocês pregam, naquilo que vocês fazem, porque hoje vocês fazem mais do que faziam no início. O que significa isso? Uma vez que nós entramos num relacionamento com Deus através do cristianismo, através da palavra, através da pessoa de Jesus, nós começamos a caminhar segundo a vontade de Deus. E conforme nós vamos caminhando segundo a vontade de Deus, Deus mesmo vai estabelecendo no nosso coração, neste coração aqui, na nossa mente, Deus vai estabelecendo os princípios, e aí nós vamos fazendo muito mais. Tipo assim, você orava 10 minutos, né? Glória a Deus, aleluia. Agora você já ora 30 minutos, amém? Glória a Deus, não é? 30 minutos, pastor. Meu irmão. Se você desconsiderar a oração do horário de almoço, que a oração de almoço não dá para ser criativa, não é? Não dá. Quando você está com pressa, ainda pior, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aí vai embora. Né? Então, não dá para ser criativo na oração na hora do almoço, não é? Mas você consegue orar 60 minutos num dia? Ai, pastor, tudo isso? Ah, meu amigo, quando você começar a entrar num relacionamento de oração com Deus na profundidade, você não vai ver o tempo passar. Você não vai, faz um teste para você ver. Deus, me acorda às 3 horas da manhã para orar. Depois você me fala. Você está dormindo aquele sono assim maravilhoso, pesado. Às 3 horas da manhã o sol regala. Assim, os olhos dá aquela estatalada. E aí você, nossa, perdi o sono. Não foi, Deus está te acordando, cabeção. Não? Vai para o joelho, ora, você vai ver como que a coisa se estabelece. E aí você começa assim, ora 20 minutos de manhã.
Ora 20 minutos depois do almoço, ou antes do almoço, ou diminui, assim, é muita coisa. Então, ora 10 minutos antes de você almoçar, 10 minutos antes de você voltar do almoço. Já deu 40, ó. E aí, à noite, você ora mais 20 minutos, deu 60 minutos, 1 hora. Se a nossa nação evangélica, somos hoje, de acordo com o último recenseamento de 2010, 43 milhões de evangélicos no Brasil. Eu não gosto dessa palavra evangélica, eu prefiro, apesar de ser um adjetivo muito especial, ela ganhou uma conotação negativa. Mas somos 43 frequentadores de igreja, 43 milhões. Se houvesse 43 milhões de joelhos no chão, clamando pelo amor do Senhor, que seja derramado sobre essa nação, este país muda. Este país muda. Tenho certeza disso. Agora, prefere ficar brigando entre instituições? Prefere ficar disputando e fazendo coisas que, misericórdia, algumas que se chamam igreja, essas cartas cabem todas para essas daí. Infelizmente, cabe para nós também, não vamos nos eximir. Mas muita coisa que Deus está falando para a igreja hoje. Hoje. Você está fazendo mais agora do que no princípio. A primeira coisa que nós vamos salientar aqui é que essa igreja tinha uma tolerância para com o pecado. Versículo de número 20 está escrito aqui: no entanto, contra você tenho isso, você tolera a Jezabel. É interessante que no Antigo Testamento a Jezabel, ela foi responsável por afastar Israel do caminho, por estabelecer a adoração a Baal, e fazer mais um monte de lambança. Essa segunda Jezabel, aqui no Novo Testamento, ela tem essa característica de ensinar que para derrotar Satanás é preciso conhecê-lo profundamente. Esse era o ensino dela. Você vai ver que está lá no versículo, lá no finalzinho, no versículo de número 24, ele vai citar isso daí. Então essa Jezabel, ela estava dentro da igreja, era uma irmã do circuito de oração. Era a irmã que cantava no coral. Era uma pessoa que a igreja conhecia, e a igreja como um todo está tolerando os ensinos. É uma coisa tão desagradável de se pensar, mas quando Jesus vier, não diz a palavra que ele vai separar o joio do trigo? Não tem como você separar o joio do trigo, é só quando você vai colher, é só na colheita. Mas aonde que eles crescem? No mesmo pasto, no mesmo campo, na mesma igreja. No mesmo contexto religioso evangélico, nós temos trigo e temos joio. Não dá para separar, nós não temos essa visão. O olho de fogo é só Jesus que tem, que consegue olhar para uma pessoa e dizer assim: é joio, é trigo, é joio, é trigo. Só o Senhor Jesus tem essa capacidade. Mas alguns joios capricham, tem o prazer de azedar alguns comportamentos, de falar mal dos outros, e coisa assim. Gente, isso não é para ser no nosso contexto. Isso não deveria existir num contexto de amor. Isso não deveria existir num contexto de amor de Deus, de graça do Senhor, de movimento do Espírito Santo, de palavra de Deus, de oração, de adoração. Nós tivemos alguns problemas com a mesa. Vocês são testemunhas oculares e auditivas. Mas funcionou e conseguimos adorar a Deus e cantar louvores, mesmo com essas adversidades. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, problemas e dificuldades existem em todas as esferas da igreja. Agora, isso não pode apagar o amor. Isso não pode apagar a graça. Isso não pode eliminar a misericórdia. Nós precisamos aprender a amar o irmão do jeito que ele é e pedir: Espírito Santo de Deus, enche esse coração, transforma este coração, abre a mente deste povo, ajuda-nos a começar por mim. Você já fez essa oração ou não? A começar por mim, começa a mudar a realidade dessa igreja. Glória a Deus, aleluia. Duvido que você já fez essa oração. Você teria coragem de dizer: Deus, se eu sou um joio, transforme a minha vida. Não quero ser joio, quero ser trigo. Transforma a minha vida.
Não quero dar ouvidos ao pecado. Jezabel estava ensinando essas práticas e motivando o culto nas agremiações comerciais, a adoração a ídolos e a comer carne sacrificada, esse monte de coisas que estão descritas aí. Ela incentivava os membros da igreja a participar dessas celebrações imorais. Nas festas havia uma orgia danada. E aquela bagunça danada, aquela coisa toda, e ela ensina, não, é normal, para você poder derrotar Satanás, você tem que conhecer ele na profundidade. Meu amigo, conheça Cristo na profundidade. Conheça Cristo na profundidade, você não precisa conhecer o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo não está falando para você pecar muito mais para poder ser abençoado. Seja servo de Deus, seja sacerdócio cristão, seja um homem, uma mulher de Deus que crê e que vive conforme a palavra. E seja autêntico, tenha autenticidade, à medida que, quando as pessoas olharem para você, elas possam ver Cristo em você. Conheça a Deus na profundidade, não o pecado. Conta-se que um dos melhores identificadores de nota de dólar falsa do mundo. O cara ele conseguia identificar qualquer nota de dólar falsa. Um dia, numa entrevista, o moço perguntou, como é que você faz? Você decora todo tipo de coisa errada que existe na nota para você identificar? Ele falou, não, eu conheço a verdadeira. Eu conheço a verdadeira. Qualquer nota que tenha alguma coisa diferente da verdadeira é falsa. Olha que coisa linda, simples, não é? Qualquer coisa diferente de Deus é do diabo. Qualquer coisa que não tenha nada a ver com Deus, que desconsidera o amor de Deus, que desconsidera os valores cristãos que estão na palavra, qualquer coisa que vá denegrir a imagem de cristão, de aquele que ama a Deus, que anda com Deus, qualquer coisa que me impeça de orar, que me impeça de falar com Deus e buscar a presença de Deus, não é de Deus, estou fora. E se você seguir essa simples regrinha de conhecer Deus na profundidade, você não precisa se envolver com o pecado para saber como derrotar Satanás. Vai para o joelho, irmão. Vai para o joelho, vai para a palavra, irmão. Vai para a intimidade com Deus, vai para a oração, vai para o clamor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Que coisas? Clama que Deus responde. Clama que Deus responde. Simples assim. Ela incentivava as pessoas a comerem carnes sacrificadas a ídolos. A segunda coisa, assim, Deus é maravilhoso, vai dizer assim, olha, no entanto, há tempo para arrependimento. Versículo de número 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus, ele trata do pecado com misericórdia. Jesus, ele trata do pecado com misericórdia. Nós estamos pregando a palavra de Deus, anunciando, desde quando Jesus foi assunto aos céus, lá no ano 33 da era cristã, e continuamos pregando e anunciando a volta de Jesus. E aí os ateus vão dizer assim, poxa, mas Jesus não voltou até agora, você continua falando? Continuamos falando. Continuamos falando. Continuamos falando. Um dia Jesus vai voltar, e quando ele voltar, nós estaremos preparados. Nós estaremos preparados. E se Jesus voltar daqui 5 minutos, você está preparado? Amém, irmão? Credo, gente, não precisa nem do busão. Uma perua leva todo mundo que está preparado, não é? Você está preparado para Jesus ou não? Essa preparação precisa ser constante. Essa preparação precisa ser constante. Num treinamento que eu estive no Rio de Janeiro recentemente, num dado momento da história, começamos a falar sobre as linhas teológicas, né, aquela coisa toda, o pré-milenista, o milenista, o amilenista, e pós-milenismo, tal, essa coisa toda. E aí o pastor perguntou, pastor, qual é a linha correta? Falou, meu irmão, a Bíblia dá base para todas elas. O correto é que Jesus vai voltar. Ponto. Então, independente de ser ante, pré, pós, o importante é você ter uma intimidade com Deus na profundidade. É conhecer a Deus na profundidade. Quer conhecer a Deus na profundidade? Vai para o joelho. Vai para a oração. Ame a palavra. Ore,
busque, viva na comunhão. Um amigo meu disse uma coisa muito importante. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, eu não preciso de igreja. Eu posso adorar a Deus em casa, eu posso ser templo do Espírito Santo em casa. Você pode até ser templo do Espírito Santo na sua casa, mas você jamais será igreja. Igreja somos nós. A igreja é o nós, não o eu igreja. Não existe eu igreja, existe o nós igreja. E o Espírito Santo se manifesta na comunhão com os santos. É aqui que nós aprendemos de Deus, é aqui que nós anunciamos o reino, é aqui que nós aprendemos, absorvemos da palavra, enchemos de energia da presença do Espírito Santo e vivemos a semana toda anunciando o amor de Deus, quer seja por palavra, quer seja por ações, quer seja por qualquer outra característica. Tudo que nós fazemos é para a honra, para a glória e louvor do Santo Espírito de Deus. Amém? É isso que nós fazemos. É isso que define você como parte integrante do reino. Seja parte do reino. Faça parte da igreja. Irmão, toda igreja tem problema. Toda igreja tem gente que é desafiador, entendeu? Tem as pessoas que, Jesus amado, dá vontade de ser amorosamente espremer, até não aguentar mais. Mas a gente não faz isso. A gente ora. E nós vamos aprendendo a lidar com pessoas mais desafiadoras, irmãos. Não é fácil lidar com gente. Não é fácil. E gente tem umas manias esquisitas, não é? Mas Jesus diz assim, ame ao próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos aprendendo a amar o próximo, conhecendo. A gente vai aprendendo, a gente tem que amar até corintiano, irmão. Fazer o quê? Não é? Deus tem misericórdia, mas a gente ama. Fazer o quê? E vamos amando, vamos buscando a orientação de Deus, o caminho do Senhor, e glória a Deus, aleluia. Não é? E vamos caminhando. Seguindo em frente. Jesus trata do pecado com misericórdia. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele a confronta com misericórdia. Isso é maravilhoso. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então, enquanto você está vivo, cada dia da sua vida é um momento para você se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Aí você pode dizer assim, mas arrepender de quê, pastor? Deixa eu ver aqui, houve um tempo para refletir e arrepender. Arrepender de quê, pastor? Eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não torço para o Corinthians e faço umas coisas positivas, assim, está tudo certo. Arrepender-se de viver a sua maneira. Arrepender-se de segurar o cabo da nau com unhas e dentes. Dizer, aqui mando eu. Na minha vida mando eu. Enquanto você mandar na sua vida, Deus não tem autonomia para trabalhar. Deus não tem. E Deus é tão maravilhoso que Ele não vai tomar da sua mão o controle. Deus é tão maravilhoso que Ele vai dar tempo para que você se arrependa e permita que Ele tome o controle da sua vida. Alguém deu um exemplo muito interessante. Que imagina que a sua vida seja um caminhão, com esse carretão, bitrem, não é? Com esse carreta enorme, e aí você está no volante e Jesus está do lado. O que é você arrepender-se? Você estaciona num lugar que dá para estacionar, dá seta, aquela alavanquinha que tem do lado assim, que pisca a luzinha, não. Dá seta, encosta, aí você desce, abre a porta do acompanhante e diz, Jesus, toma o volante. Toma o volante. Me deixa sentar aqui do lado. Eu quero muito que o Senhor conduza a minha vida. Isso é arrepender-se. É arrepender-se de guiar a sua vida à sua maneira. De conduzir as suas emoções do jeito que você melhor entende. Oh, Deus, tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha alma. Todo tempo que nós acordamos pela manhã é um momento para nos arrependermos. Houve tempo para refletir e arrepender. A cada dia que nós vivemos é uma oportunidade de sermos abraçados pela graça. Cada dia. Enquanto você tem consciência, enquanto você pode entender-se como pessoa, cada ano da sua vida, cada 365 dias do ano que você viveu daqui para trás, foi uma oportunidade de ser abraçado pela graça, e você continua, insiste em pilotar a sua vida, agarrado no cabo da nau, e não solta aquilo de jeito nenhum. E não, a vida vai melhorar, a vida, e é otimista, graças a Deus por ser otimista.
e acha que tudo vai se resolver daqui para diante e tal, e não sei o quê, mas não dedica tempo em oração, não lê a palavra, não celebra a adoração, não participa dos eventos da igreja, não faz parte da igreja integral. Não faz parte. Se você não faz parte da igreja, você não faz parte do reino. E hoje dá para você ouvir muita coisa pela internet e pela televisão. Glória a Deus pela internet, glória a Deus pela televisão, que tem pastores pregando, mas tem alguns lá que eu desconfio que são lobos em pele de pastores. Pregam uma heresia que Jesus amado. E as pessoas estão lá empinhocadas para ver o cara pregar e falar aquela bobageira. E quando não, aquela água com açúcar rala. E as pessoas estão se alimentando disso. Aí chega aqui na igreja, pastor, eu vi na televisão lá, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, aqui tem palavra, irmão, você viu lá? Aqui tem palavra. Aqui nós oramos, aqui nós clamamos pelo poder de Deus e queremos depender de Deus. E as pessoas estão buscando algo para encher o seu ego, não a sua alma. Algo para lubrificar o seu ego, não lavar a sua alma. Lave a alma. Arrependa-se, ainda há tempo. Deus está dizendo, ainda dá tempo. Enquanto há vida, podemos fazer alguma coisa, porque depois que a vida cessou, não dá para se fazer mais nada. É tempo de arrependimento. A terceira coisa que ele fala aqui é a falta de arrependimento traz juízo. Se você não se arrepender, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, versículo de número 22, o juízo de Deus virá. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento. É isso que está escrito na sua Bíblia? Ou você já fechou? Está escrito isso aí ou não? É isso que está aí? Por isso, por conta de quê? Por conta da falta de arrependimento, vou trazer, 22, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam. Ainda há esperança. Como lá no versículo 18, ele tem os olhos de fogo e os pés como de bronze reluzente. Irmãos, pés como de bronze reluzente é que é onde pisa, esmaga. A ideia é essa. É quando ele pisar sobre o pecado, esmaga. Pisar sobre o pecador que não se arrepende, esmaga. O que será da volta de Cristo? Algo que eu tenho dito já há um tempo. A volta de Cristo será um momento maravilhoso ou tenebroso. Eu diria maravilhoso e tenebroso. Maravilhoso para aqueles que creem em Deus, que se arrependeram, que estão vivendo conforme a palavra de Deus, e tenebroso para aqueles que não creram, para aqueles que não levaram a sério a palavra de Deus, para aqueles que viveram agarrados no cabo da nau da própria vida, da própria embarcação, e querendo viver ao seu bel prazer. Olhos de fogo, ele vê todas as coisas. Pés como de bronze reluzente, a ira de Deus virá sobre o pecador. Sabe o que a palavra de Deus diz acerca do joio? Que ele vai separar o joio do trigo, e o joio será jogado no fogo para ser queimado. Mateus capítulo 3, versículo 10, diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. O que significa isso? Chegará um tempo, toda árvore que não dá fruto, ele corta, joga no fogo. Haverá um tempo que Jesus virá para separar o trigo do joio. E quando Jesus vier e fizer essa separação, vai ser um momento maravilhoso e vai ser um momento tenebroso. A pergunta é simples, de que lado você quer estar? De que lado você deseja estar? Eu já sei. De que lado você estará? Essa pergunta você pode responder. Ainda no versículo 22, vou fazê-la adoecer, é trazer sofrimento. Trarei grande sofrimento, é trazer mais sofrimento ainda. Quem é que gosta de ficar doente? Ninguém gosta de ficar doente, irmão.
Ninguém gosta de ficar doente, mas a enfermidade, quando ela vem e traz sofrimento, e traz penúria, e traz a amargura de alma e aquelas coisas todas, é impressionante você ver. Não sei se você já notou, homem quando fica com gripe manca. Já viu isso ou não? Homem quando fica com gripe manca, é ou não é? É terrível. Já viu homem com cólica de rim? Meu Deus do céu, parece que o homem vai, acabou o mundo. As mulheres têm um pouco mais de resistência à dor, glória a Deus, aleluia, mas os homens, com um pouquinho de sofrimento, já faz, é ou não é? Parece que vai morrer, já foi para o hospital por causa de uma gripe forte, já chama a família para fazer o testamento. A coisa mais ou menos assim, não é? Então tem essa sensibilidade do lado físico, essa coisa emocional e tal. A enfermidade só traz dor, só traz sofrimento. E sofrimento aqui tem uma característica interessante, falando de algo tenebroso, é cortar mesmo e lançar no fogo. Fogo aqui, irmãos, eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas é inferno. É inferno. Lançar no fogo é lançar no fogo do inferno. Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer. Mas o seu comportamento diz que você quer ir para onde? A sua vida com Deus mostra que você quer ir para onde? Não é a sua opinião, é o seu comportamento, a sua maneira de viver, o seu estilo de vida, a maneira como você encara as adversidades da sua vida, a maneira como você passa pelas as tempestades vêm, irmão. As tempestades vêm, as tempestades vão, mas nós permanecemos como carvalhos de justiça, até o dia que ou Deus nos chamar para estar junto dele, ou Jesus volte. E glória a Deus, aleluia, estamos vivendo neste mundo tenebroso. É interessante que a palavra de Deus vai falar do mundo corrompido e depravado desde o início. Noé já falava isso e vem repetindo ao longo da palavra de Deus, e hoje nós vivemos no meio de uma geração corrompida e depravada. Não tem por onde, você começa a pesquisar, levantar os podres, você vê quanta coisa podre existe dentro do meio cristão, religioso, evangélico, melhor dizendo. Sem falar do mundo, o mundo aí é coisa azeda pra caramba. Mas dentro da igreja, a preocupação de Jesus aqui, ele manda a carta para a igreja, para quê? Para despertar a igreja, para que a igreja acorde, para que a igreja desperte, para que a igreja se arrependa dos seus pecados, das práticas pecaminosas e volte-se para Deus, volte-se à oração, volte-se a clamar, a buscar pela presença de Deus e pelo avivamento, aleluia. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Matarei os filhos. Eu achei pesado pra caramba isso, mas sabe o que significa neste contexto aqui? Está dizendo que filhos são aqueles que seguiram atrás dos ídolos e dos ensinos malignos de Jezabel. Matarei os filhos de Jezabel, os filhos do pecado, os filhos da desobediência, os filhos da rebeldia. Filhos da rebeldia, o que significa rebeldia? A nau é minha, eu não largo. A vida é minha, mando eu. Isso é a rebeldia. Aí não sabe por que Deus não abençoa. Ai, pastor, não sei por que Deus não ouve a minha oração. Quanto tempo você está orando por dia, irmão? Por dia, pastor? Quanto tempo você está orando por dia? Tirando a hora do almoço, em média, dá 3 minutos por dia. Você sabia disso? Em média, um cristão atuante dentro da igreja evangélica brasileira ora 3 minutos por dia. Assustador isso. Como é que nós queremos que a igreja seja transformada pelo poder de Deus? Como? Explica essa mágica. Não tem como você ver o agir de Deus sem uma vida de oração. A outra coisa, retribuirei conforme as suas obras. Cortar, lançar no fogo. Cortar e lançar. Não tem outra, não dá para alisar, não dá para ficar enfeitando o pavão. Não, essa é a realidade. Jesus faz uma distinção entre os fiéis
e os infiéis. Ali era para ser número 4, ficou número 3, né? Versículo 24 diz assim: aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Jesus está fazendo aqui uma distinção entre aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. Está olhando para aqueles que não se contaminaram. Glória a Deus, aleluia. Não vai pôr uma carga maior sobre nós. Servir a Deus não é admitir sobre você uma carga maior do que você possa suportar. E a promessa de Deus é simples: arrependa-te. Não vou colocar uma carga maior sobre você. Tudo que você precisa fazer é arrepender-se. Não é interessante que Deus está falando aqui para uma igreja? Uma igreja que cantava, uma igreja que tinha um momento de oração, uma igreja que tinha um pastor, tinha uma liturgia, tinha um templo, tinha um espaço, tinha conhecimento na sociedade, tinha gente influente, haviam comerciantes, haviam gente importantes dentro da igreja. E Deus olha para a igreja e nós olhamos para a igreja e parece que está tudo bem, tudo indo lindo e maravilhosamente bem, mas nas entrelinhas, pessoas que conduzem a sua vida do seu jeito, são contra o sistema, são contra tudo e contra todos, coração amargurado. Sabe o que me fala um coração, o que significa para mim um coração amargurado? É um coração decepcionado com Deus. E por que as pessoas se decepcionam com Deus? Porque elas querem fazer aquilo que desagrada a Deus e sabem que aquilo desagrada a Deus, mas elas querem muito. Isso se chama ego inflado. Eu quero fazer aquilo que eu quero, independente da vontade de Deus. Eu quero fazer aquilo que me agrada. Sabe o que é que te agrada? Se for a palavra de Deus, se for a oração, você está no caminho certo. Se pesa para você orar, você precisa rever os seus conceitos. Se pesa para você render-se, como nós cantamos aqui, derramar-se aos pés do Senhor. O que é derramar-se aos pés do Senhor? É abrir mão de si, abrir mão do seu ego, abrir mão dos seus desejos mais primitivos. Dizer: Deus, por amor ao Senhor, eu viverei a santidade do Senhor. E às vezes nós estamos querendo viver do nosso jeito. Deus está vendo quem são os fiéis e quem são os infiéis. Quando Ele com seus olhos de fogo olha para a igreja, nós, eu e você, todos nós aqui somos igreja do Senhor. Ou você não é igreja do Senhor? Se nós somos igreja do Senhor, Deus está olhando para nós com seus olhos de fogo e vê quem é fiel e quem é infiel. Quem é justo e quem não é justo, quem é justificado conforme a presença do Espírito Santo, quem não é justificado, quem está propenso a ser cheio do Espírito Santo e quem não é, quem vive uma vida de pecado, quem vive uma vida de santidade. Deus está olhando para nós, está vendo o raio-x da sua vida espiritual, emocional, a vida que desagrada a Deus, a vida que eu preciso viver com Deus. E nós temos esse discernimento, essa carga que nós já carregamos, e Deus quer que você arrependa-se e seja fiel, e não é para colocar uma carga a mais sobre você. Não é isso que Jesus quer fazer. Na realidade, Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Como nós estamos cansados desse mundo. Como esse mundo cansa a gente, estressa, não é? Quanta gente estressada, meu Deus do céu. E as pessoas estão vivendo numa depressão profunda, numa angústia profunda. E o que nós precisamos fazer é abrir mão de nós mesmos. Abrir mão. E permitir que o Espírito Santo tome conta da nossa alma. Permitir que o Espírito Santo tome conta do nosso coração. Jesus encoraja a prosseguir. O versículo 25, ele vai dizer aqui: então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm. O que é que eles têm? Aquele monte de coisa lá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Amor, fé, trabalho, perseverança, dedicação.
Apegue aquilo que você já tem. Vocês estão caminhando bem. Vocês estão caminhando bem. Você tem o amor de Deus no seu coração? Apegue-se a isso. Você tem fé? Apegue-se a isso. Você tem perseverança? Apegue-se a isso. Apegue-se a isso. Apegue-se àquilo que você já tem. E nós já temos essas características. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que você não tem, pede a Ele que dá liberalmente. Peça a Deus. Deus, me ensina a viver para o Senhor. Deus, me ensina a compreender o teu amor, a tua palavra, o teu querer. Me ensina. Me mostra. Sabe o que Deus vai fazer? Opa, vem cá, vamos caminhar. E Deus vai paulatinamente nos ensinando, nos dando esse discernimento. Ele recompensará a igreja perseverante. Versículo 26 a 28 aqui, ele vai citar o Salmo 27, o Salmo 2, versículo 9. Ele governará com cetro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. O que ele está dizendo aqui, se você for fiel, se arrepender e andar com Jesus, você vai governar as nações ao lado do Mestre, ao lado do Senhor, ao lado da estrela da manhã, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Você gosta de ter poder? Você gosta de mandar? Tem gente que gosta de mandar. E quando você gosta de mandar, quanto mais você gosta de mandar, mais poder você quer. Quanto mais poder você quer, menos poder você terá. Confiança não se compra, confiança se conquista. E quando você tem confiança, você tem poder. Interessante isso, né? As pessoas que mais correm atrás do poder, menos têm poder. Mas as pessoas que mais inspiram confiança, mais têm poder de decisão. E é interessante que esses humildes, esses que têm um coração arrependido, vão governar com todo o poder de Deus ao lado de Jesus. Olha que coisa interessante. Ele continua dizendo aqui, eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai. É Jesus que está falando, irmão. É Jesus que está falando, a estrela da manhã. Também lhe darei a estrela da manhã. Vai te dar. Agora, para quem que ele está falando isso? Para a igreja. Para a igreja. A igreja não é uma instituição desfavorecida, a igreja não é uma instituição marginalizada, a igreja foi criada por Deus e é a noiva de Cristo. A igreja merece o digno respeito e nós somos parte dessa igreja. Ou não? Você é parte da igreja de Cristo? Aleluia! Nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Senhor. A igreja julgará as nações ímpias junto ao Senhor Jesus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus continua falando. Jesus continua falando. Aleluia! Você confia em Deus, irmão? Vamos colocar de pé, por gentileza.